OX, segundo ataque. Segunda-feira. Fazia mais ou menos 3 meses desde a morte de Lena. Miriam estava abalada, mas ao menos estava feliz por ter perdoado sua amiga um dia antes. Afinal, não queria que uma briga fosse a última coisa que lembrasse de Lena. No pátio da escola, na hora do intervalo, se encontravam em uma mesa Miriam, Koda e Orion. Miriam e Orion eram os que mais estavam tristes pela situação. Koda estava indiferente, uma vez que nunca achou nada de especial em Lena, mas claro, sentia pela morte da garota. Orion podia não conhecê-la, mas sabia que tinha algo errado desde que a viu pela primeira vez, e sempre tentou ajudá-la ao máximo, embora ela nunca aceitasse. Se sentia um pouco culpado por isso. Os três conversavam sobre como poderia ter sido se ela não tivesse morrido, e também tivesse aprendido a ser uma pessoa de mente aberta. Em algumas partes eles riam, mas Miriam não conseguia rir de verdade. Um riso sincero. Algumas vezes, tarde da noite, eu mando mensagens pra ela, achando que um dia ela vai me responder. Dizia Miriam com um sorriso entristecido. Koda abraçou sua namorada de lado. Ela não merecia sofrer daquele jeito. Ele queria consolá-la, mas tudo que podia fazer por ela agora era ficar ao seu lado. Orion, por sua vez, tentava desenhar algumas coisas que animassem Miriam, mas nada realmente adiantava. Mas o seu lema era que sempre valia a pena tentar. O sinal tocou. Os três se levantaram. Teriam mais algumas aulas antes de finalmente irem para casa. Koda foi até o bebedouro enquanto Miriam o esperava na frente da sala de aula. Após beber a água, Koda levantou um pouco sua cabeça, inclinando-a para ver uma coisa na parede, bem no meio entre os armários. Ali no fundo, entre o armário e a parede, havia um símbolo. Um círculo com um X dentro. Ele nem ao menos prestou atenção no símbolo realmente. Ficou pensando como alguém teria conseguido fazer uma coisa dessas naquele espaço pequeno entre a parede e o armário. Ninjas. Ele deu de ombros e foi até Miriam, para que pudessem entrar e assistir a aula. Assim que ambos entraram, Orion já olhou esquisito para Koda, como se estivesse um pouco assustado, embora Koda em si estivesse mais relaxado possível. Olhou para seu amigo um pouco preocupado. O que foi, Orion? Tem alguma coisa errada no meu dente? Perguntou confuso, enquanto seguia ao seu lugar. Orion apenas balançou a cabeça e, em libras, perguntou ao amigo se ele estava bem, se não estava se sentindo mal. Não. Relaxa, eu estou bem. Koda sorriu e finalmente se sentou na cadeira, ao lado de Miriam. A aula teria ocorrido perfeitamente normal, se não fosse Orion encarando seu amigo de 10 em 10 segundos. É claro que Koda havia percebido. Ao final das aulas, os três seguiam juntos para o ônibus, e ao se sentarem no fundo, Koda se pronunciou rapidamente. Orion, tem alguma coisa errada? Você não parou de me encarar por nem um minuto. Realmente, Orion, você está muito esquisito. O garoto apenas abaixou sua cabeça. Orion não tinha certeza das coisas, embora sentisse quando algo não estava bem. Então ele sempre preferia ficar quieto e não demonstrar nada. Orion encostou sua cabeça no vidro do ônibus. Estava lembrando de algumas coisas. Da pessoa que viu na festa do veterano, na mesma noite em que Lena morreu. Aquela pessoa, em específico, não parecia ser um adolescente normal que estava ali para festejar. Devia ter avisado algo antes que tudo aquilo acontecesse. Se ao menos pudesse falar, tudo seria mais fácil. Ficou se desprezando mentalmente a viagem inteira. O ônibus passou por uma parte florestal da cidade e, ao passar por uma árvore consideravelmente grande, Orion viu uma figura encapuzada. Mas foram por apenas alguns segundos, afinal o ônibus estava em movimento. Orion levantou sua cabeça, agitado, e se ajoelhou no banco, virando-se para trás, para que pudesse olhar pela janela traseira. Ele estava tentando enxergar, mas não conseguia. Koda e Miriam ficaram claramente assustados com aquele movimento brusco e repentino de Orion. Orion, senta! Você tá louco? O ônibus tá andando, você pode se machucar. Koda praticamente gritava para seu amigo, que acabou se sentando, mas continuou inquieto. O que foi? Você viu alguma coisa? Miriam perguntou preocupada. Orion acenou que sim com a cabeça, mas começava a se embolar nas libras,
Não conseguia formar uma frase para explicar. Precisava ficar calmo. O ônibus finalmente chegou na casa de um deles. Era a casa de Koda. Ele desceu do ônibus e Orion quase desceu junto, mas Miriam meio que o segurou, deixando claro que não era ali que eles desciam. Era óbvio que Orion sabia que sua casa não era ali, mas agiu impulsivamente. De qualquer forma, se colocou em seu lugar e o ônibus partiu. Koda estava estranhando o comportamento de seu amigo. Ele não era daquele jeito. Entrou na casa a qual havia sido resignado pelo intercâmbio, indo diretamente ao quarto que dormia. Algumas horas se passam e Miriam lhe manda uma mensagem. Cheguei em casa. Nossa, o ônibus demorou hoje. Achei que ia acabar quebrando no meio do nada. Vai descansar, amor. Você está cansada, tanto fisicamente quanto mentalmente. Faz um tempo que você não dorme direito. Eu não consigo. Às vezes eu tenho pesadelos com a Lena. Tenta assistir alguma coisa para relaxar. Você consegue. Eu estou contigo pro que der e vier. Eu te amo, sabia? Eu também te amo. Agora vai descansar. E Miriam não respondeu mais. Ele estava preocupado com ela. Ela estava muito exausta e esgotada. Precisava de descanso. Ela era jovem demais para ficar preocupada daquela forma. Koda se sentou na cadeira em frente ao do computador e abriu alguns vídeos de estudo. Todas aquelas matérias ele já havia aprendido, então não estava preocupado com nada. Fechou os vídeos e foi abrir algum jogo para relaxar. Um jogo novo apareceu em sua Steam. Um jogo na qual ele não havia comprado, baixado ou nem mesmo ganhado de presente. Imaginou que a própria Steam tivesse deixado aquele jogo ali. Nome do jogo? X. O ícone não era muito caprichado, não passava de um X vermelho em pixel, mas era um jogo na qual nunca havia jogado. Então tentaria ver como é. Ele abriu o jogo. Era um jogo 3D em primeira pessoa, ou seja, ele apenas via o que o personagem da tela via. Estava no meio da floresta. Como o jogo se chamava X, ele queria ver o que a tecla X fazia. Era a tecla de ataque. Ele apertava X em algumas árvores, e todas eram marcadas com um X, feitas por adagas bonitas. Ele ficou fazendo isso por algum tempo, até que se cansou e decidiu explorar mais o lugar do jogo. Em um momento, o personagem saiu da floresta e foi para um tipo de estrada. Koda conhecia essa estrada de algum lugar. Ele continuou avançando, até que parou em uma casa. Era a casa em que Koda estava morando. Ele claramente se assustou, mas talvez fosse apenas uma coincidência. Talvez o jogo tivesse sido criado a partir da vida real e os gráficos tivessem sido feitos por satélites ou algo assim. Continuou andando para tal casa e foi até uma das janelas, a janela de seu quarto. Ele pensou que talvez por dentro fosse diferente, uma vez que satélites não pegam o que há dentro das casas. Pensou que até mesmo não desse para enxergar dentro das janelas, que a casa fosse só de enfeite, mas dava. E ali estava o quarto dele, exatamente como estava agora. Koda estava ficando assustado, quando de repente a porta do quarto, dentro do jogo, se abriu. Um personagem entrou ali e foi para a cama. Era Koda. Foi exatamente o que ele fez quando entrou em seu quarto antes de ir para o computador. Koda levou o mouse para fechar o jogo, mas assim que apertou no X para fechá-lo, o computador desligou. O garoto estava com a respiração agitada. Aquilo com certeza foi muito estranho. Por curiosidade, ou mesmo questão de segurança, se levantou e foi até a janela. Abriu a cortina e olhou em volta. A família que recebeu Koda morava em um lugar um pouco afastado da cidade. Tinham apenas algumas casas a mais por ali, e de resto eram só árvores e mato. Olhou diretamente para uma árvore que ficava em frente à sua casa, do outro lado da rua. Novamente viu aquele símbolo, aquele círculo com um X no meio. Franziu o senho. Alguma coisa estava muito errada. Seu computador começou a fazer um barulho estranho e de repente começou a soltar fumaça. Ele se afastou. Afinal, o computador não era dele, mas sim da família que morava ali. De repente, silêncio. A fumaça parou. O computador ligou. Parecia estar funcionando tudo direitinho.
Ele ficou feliz por isso, afinal, repetindo, o computador não era dele. Foi procurar o jogo na Steam novamente, mas não havia mais jogo. Aliás, todos os jogos de sua conta haviam sumido. Ele obviamente ficou bravo, muito bravo. Alguém chamou no Skype. Era Miriam. Ele atendeu. Oi, meu amor, eu não consegui dormir, eu estou muito angustiada e não sei o que fazer. Poderia ficar conversando um pouco comigo? Miriam perguntou com uma voz manhosa. Tudo bem, não tem problema. Koda respondeu, ainda estava um pouco nervoso, mas tentava não demonstrar. Eles passaram horas conversando, até que alguém ligou no celular. Espera um pouco, amor. Koda disse, mudando sua voz. Tudo bem. Ele atendeu. Surpreendentemente, era Miriam. Você tá querendo terminar comigo? É isso? Porque disse essas coisas? Eu fiz algo de errado? Miriam chorava no telefone, desesperada. O quê? Claro que não! Que papo é esse? E por que me ligou? Podia começar essa loucura ali mesmo no Skype. Como assim? Que papo é esse, Koda? Você me escreve um monte de bosta e quer se fazer de bobo. Eu não tô com saco pra Skype. Você mesmo me mandou ir descansar. Eu não vou ligar o computador agora só pra resolver uma coisa que você começou. Eu não comecei nada. Eu nem falei mais contigo depois que você foi dormir ou descansar. O que aparentemente você não foi fazer porque você está online no Skype há horas. Ah, não? E quem foi que me mandou todas essas mensagens? O Cleverbot que não foi, né? Para de querer inventar coisa pra se defender. Miriam estava furiosa. Koda ia se desmutar do Skype para começar a falar um monte de coisas para Miriam. Mas a chamada com ela havia terminado e ela estava offline. Miriam? O que é? Acho que alguém hackeou a sua conta de Skype. Ele foi esperto o suficiente para tirar uma foto da chamada que havia acabado e havia durado 4 horas e enviou a imagem para Miriam por mensagem. O quê? Mas eu tinha acabado de trocar minha senha. Que ódio! Desculpa duvidar de você, amor. É que eu fiquei em pânico com suas mensagens. Miriam disse um pouco envergonhada de ter dito tudo aquilo. Mas não te mandei nenhuma mensagem depois que pedi para que fosse descansar. Mandou sim, dizendo que a Lena merecia mesmo ter morrido porque era uma idiota. Disse que era pra eu parar de ser dramática e trouxa. Disse que eu estava sendo chata e que devia ter partido junto com ela. Ou pelo menos ter a boca costurada pra parar de falar tanto. Ela começou a chorar. O quê? Eu nunca disse isso. Olha, eu não mandei essas mensagens. Não fica assim. Eu nunca diria isso. Eu te amo. Algo não estava certo. Eles ficaram conversando até Miriam pegar no sono. Ele se levantou e deixou o celular na escrivaninha ao seu lado. Deu uma olhada para o computador. Percebeu que a luz da webcam estava ligada, mas desligou assim que ele olhou para ela. Franziu o senho e foi para o banheiro fazer sua higiene pessoal. Depois disso, foi se deitar para dormir. Acordou no meio da madrugada com seu celular mandando mensagem. Ele foi ver de quem era. Era a Lena. Você devia deixar minha amiga em paz. Você não presta pra ela. Ele rapidamente desligou seu celular. O que diabos era aquilo? Ele sabia que não podia ser Lena. Ela estava morta. Virou para o lado oposto à escrivaninha em que seu celular ficava, quando sentiu uma brisa atingir-lhe a espinha. Olhou para a janela. Ela estava aberta. Mas ele não tinha aberto. Foi até ela e a fechou, encarando a árvore na qual havia visto um símbolo mais cedo. O símbolo não estava mais lá. Rhoda estava começando a ficar com medo, mas nem ao menos podia ir para o quarto dos pais ou dos irmãos, pois estava longe demais de sua verdadeira casa. Estava morando com estranhos agora. Dormiu coberto até a cabeça aquela noite. No dia seguinte, apenas acordou por conta de um relógio cuco que tinha na parede do quarto, pois os relógios eletrônicos não soaram alarme nenhum, como se tivessem sido parados. Mas ele não percebeu isso. Acordou mais calmo, indo diretamente ao banheiro, fazer suas necessidades e sua higiene pessoal para que pudesse ir à escola. Ao sair do banheiro, foi até a gaveta de roupas na qual havia desfeito suas malas.
Pegou algumas peças de roupas. No fundo da gaveta havia um X entalhado. Ele ficou em desespero, pois os móveis não eram dele. Se caso os moradores vissem aquilo, iriam achar que ele o fez e ficariam bravos. Ignorou completamente o fato de que antes não tinha um X ali e magicamente apareceu. Apenas estava preocupado com o que os moradores iam pensar. Por sorte, o X era por dentro da gaveta, então eles não iriam descobrir tão cedo. Depois de se arrumar e tomar café da manhã, foi para o ônibus escolar, indo para o fundo se sentar com Miriam e Orion. Orion rapidamente abraçou o amigo, um abraço apertado, como se fosse a primeira vez em muitos anos que via Koda. Uau, que bela recepção. O que eu perdi? Koda dizia, retribuindo ao abraço e logo depois se sentando em seu lugar. Ele estava agitado o caminho todo até aqui. Queria te ver o mais depressa possível. Miriam disse afagando os cabelos de Orion, que não desgrudava de Koda. Ah, ele deve ter tido algum pesadelo comigo. Lá onde morávamos, ele vivia tendo pesadelo com as pessoas e sempre as abraçava como se fosse o último dia da vida delas. Orion é um rapaz carinhoso. Koda afagou os cabelos do amigo, demonstrando que estava tudo bem, e finalmente deu um selinho em Miriam. A viagem toda foi calma, como se nada daquela loucura da noite passada tivesse acontecido. Ao chegar na escola, eles foram diretamente para a sala de aula esperar que o sinal tocasse, pois Orion não queria ficar no pátio da escola naquela manhã. Que tal vocês dois irem na minha casa na quinta-feira? Orion está estranho, você ontem parecia estranho, eu não estou muito bem. E também quinta e sexta meus pais não vão estar lá, apenas meu irmão. Podemos dizer que é para estudos e fazemos um acampamento? Miriam sorria animada, estava precisando de companhia e achava que seria legal. Por mim tudo bem. Orion? Koda olhava para seu amigo. Orion acenava que sim com a cabeça e sorria. Ótimo, tinham planos para quinta-feira. Pelo menos uma coisa boa em tantos meses. Depois das aulas acabarem, eles resolveram não pegar o ônibus da escola, pois os pais de Miriam estavam dispostos a levar Koda e Orion para suas casas mais tarde. Então os três foram tomar um sorvete e relaxar um pouco. Na sorveteria, enquanto esperavam seus pedidos, Koda olhou para as câmeras de segurança dali. Pareciam olhar diretamente para ele. Apenas tirou sua concentração dali, pois recebeu uma mensagem. Era de seu irmão. E aí, maninho? Como está sendo na magnífica América? E aí, pirralho? Ah, está tudo bem. Podia melhorar com vocês todos aqui, mas eu estou feliz mesmo assim. Oh, bebê da mamãe já tá com saudade, é? E você não está sentindo minha falta? Nah. E por que me mandou mensagem? Olha, eu tenho um jogo novo. Até mais tarde. Koda soltou um riso. Seu irmão mais novo era uma peça. Após pegarem seus sorvetes, foram para um banco em uma praça. Se sentaram e relaxaram. Tudo estava uma maravilha. Estavam rindo e conversando, falando sobre coisas felizes e engraçadas, contando piadas sobre os professores e os alunos. Estavam sendo adolescentes normais. Tudo até uma mensagem chegar para Miriam. Miriam derrubou seu sorvete e colocou a mão em frente à boca, segurando o choro e o desespero. Koda rapidamente tomou o celular de sua mão. Era uma mensagem de Lena. Seu mau gosto me deixa enjoada até no inferno. Koda deletou a mensagem e abraçou Miriam. Orion abraçou também, e ali ficaram. Calma, Miriam. Foi só um trote. Devem ter roubado o celular dela ou algo assim. Koda tentava acalmá-la. Também queria acreditar que fosse um trote, pois também havia recebido uma mensagem de Lena na noite passada. Ali mesmo ligaram para os pais de Miriam, que foram buscá-los. Levaram Koda e Orion para a casa deles e foram embora também. Em sua casa, Koda não estava a fim de ir para o computador. Na verdade, ele ainda estava com um pouco de medo de acabar quebrando o computador que não pertencia a ele. Apenas se deitou em sua cama e tirou o próprio notebook de sua mala, abrindo suas redes sociais. Ele ficou mexendo por horas ali, até que em uma série de glitches, seu notebook apagou, mas acendeu de volta segundos depois. Todos os seus arquivos de seu notebook estavam nomeados de X. Ele fechou o notebook e o jogou de volta na mala. Estava começando a odiar aquela letra.
Deitou em sua cama e pegou alguns lápis e papel. Ficaria desenhando até o sono chegar. No dia seguinte, acordou com a brisa fresca do vento entrando em seu quarto junto com a luz do sol, que estava lhe incomodando um tanto. Novamente, janela aberta, sem que ele tenha aberto. Seu ombro estava ardendo. Olhou o máximo que podia. Havia um pequeno corte ali, bem mal feito. Mas, se ele fosse dar uma forma ao corte, com certeza seria a forma de um X. Mesmo que um X bem deformado. Ele imaginou que fosse uma coincidência e que estivesse se machucado com um lápis ou alguma coisa devido ao fato de que tinha dormido em cima de seu material. Talvez tivesse se mexido e arranhado. Se arrumou para a escola, mais um dia com tudo quieto e o clima pesado. Orion estava mais nervoso do que tudo. Pelo menos, no dia seguinte iriam para a casa de Miriam. Estava colocando todas suas esperanças de melhorar as coisas naquela noite. Koda se lembrou de uma coisa. Ao chegar na escola, foi até o bebedouro na qual havia visto o símbolo entre a parede e o armário. Queria ver se era realmente o mesmo símbolo que havia visto na árvore, pois não estava lembrado. Ele olhou naquele espaço, mas não havia mais símbolo nenhum. Estranhou, é claro. Seria tão difícil tirar o símbolo dali quanto deve ter sido colocá-lo. Seguiu para a sala de aula junto com Miriam e Orion. Miriam apenas falava de como o dia seguinte ia ser legal e toda hora ficava perguntando se eles realmente iam, se não iriam deixá-la na mão, se prometiam que iriam. Eles tiveram que prometer de dedinho. Aula de informática. Iriam aprender sobre os códigos de computação. Apenas Orion e Koda faziam essa aula. Miriam estava na aula de biologia, então não haveriam até o sinal tocar. O professor deu as coordenações precisas para que abrissem os tais códigos. Koda viu alguns códigos binários, na qual não tinha aparecido para nenhum outro aluno, mas ele não sabia, então ignorou. Achou que fosse algum código que o professor tinha passado para decodificar, mas ele não sabia mexer com essas coisas e não estava nem um pouco interessado. Logo depois, sua tela desligou e mais uma sequência de códigos binários apareceram ali, em vermelho. Dessa vez estranhou e olhou em volta. Nenhuma outra tela tinha desligado daquela forma. Orion, que estava ao seu lado, desligou o computador de Koda assim que viu o que havia acontecido. Orion? Koda perguntou confuso. Orion, você não pode fazer isso do nada. É contra as regras. Seu amigo estava usando esse computador. Você vai para a diretoria. Gritou a professora zangada. E foi o pobre Orion para a diretoria, olhando para trás, para Koda. Horas depois o sinal tocou. Koda saiu da aula de informática e foi diretamente para a diretoria. Orion estava sentado no banco do lado de fora. Havia levado uma suspensão. Depois de encontrarem com Miriam, eles foram para o ônibus. Orion não demonstrou nada. Ficou o tempo todo com a cabeça encostada na janela do ônibus. Koda e Miriam estavam preocupados. O ônibus parou. Koda desceu e foi para sua casa. Chegando em seu quarto, ele começou a arrumar algumas coisas, como roupas, escova de dente, coisas assim. Afinal, iria dormir na casa de Miriam no dia seguinte. Os três iriam faltar à aula, pois os pais de Miriam não estavam em casa e eles precisavam de um descanso. A família que Koda foi resignado não precisavam saber, nem a de Orion. No dia seguinte, bem cedo, partiram para a casa de Miriam. Eles iriam acampar no jardim. Miriam já estava ajeitando as coisas para que tudo ficasse confortável para seus convidados. Seu irmão mais velho ficaria de olho o tempo inteiro, afinal não confiava em gente estranha perto de sua irmãzinha. Ajeitaram seus sacos de dormir ali e deixaram tudo arrumado para quando a noite caísse. Depois de tudo arrumado, foram curtir a natureza. Entraram no meio de algumas árvores e começaram a brincar de pique-esconde. Orion sempre ganhava. Estava sendo divertido. Era vez de Orion contar. Koda correu para o mais longe na floresta, até que chegou em um ponto que reconheceu.
Parecia onde seu personagem havia nascido no jogo X. Ele estranhou. Foi dar uma caminhada por ali. Sua respiração começou a ficar pesada quando começou a ver em que algumas árvores havia um X entalhado. As mesmas árvores que havia riscado no jogo. Ele saiu correndo de volta para perto da casa de Miriam. Passou por Miriam e Orion e foi direto para fora das árvores, em campo aberto. Estava ofegante. Miriam e Orion correram para ver o que havia acontecido. Koda pela primeira vez demonstrava pânico, um desespero terrível. Foi difícil acalmá-lo, mas conseguiram. A noite caiu. Estavam todos em volta de uma fogueira, mas Koda ainda estava nervoso. Não tirava os olhos da entrada da floresta. Miriam e Orion tentavam animá-lo com marshmallows e algumas guloseimas, mas ele nem ao menos esboçava um sorriso. Estava com medo. Eu preciso ir ao banheiro, já volto. Miriam se levantou e entrou em sua casa. Orion, em sinal de libras, perguntou para seu amigo. O que está acontecendo? Você viu algo na floresta, não foi? Não exatamente. É uma longa história. Olha, eu preciso muito verificar uma coisa. Fica aqui, ok? Orion balançou a cabeça negativamente e se grudou a Koda, que queria se levantar. Orion, por favor, para. Ele tentava se soltar. Orion não queria deixá-lo ir, mas Koda estava decidido. Conseguiu se soltar. Koda estava preocupado, pois agora aquilo não apenas o envolvia, uma vez que ficava dentro da floresta perto da casa de Miriam. Ele estava com medo que algo acontecesse com ela. Ele não planejava entrar na floresta. Apenas se levantou e ficou rodeando a casa. Orion foi atrás. Koda ficou bravo, mas acabou permitindo. Koda ouviu uma movimentação em um arbusto e correu até ali, mas não havia nada, além de um papel. Ele pegou o papel. No meio da floresta, ele te vê. O gigante sem olhos. Ele quer você. Orion olhou para o lado. Havia outro papel perto de uma árvore. Orion correu até lá. Koda foi rapidamente atrás, pois não queria deixar seu amigo sozinho. Após Orion pegar o papelzinho, Koda se afastou de perto da floresta. Assim puderam ler o papel. O que o operador mandar, o X tem que fazer. Ele vai te achar e pra floresta vai te trazer. Naquele ponto, ao ver o X vermelho no bilhete, Koda amassou o papel, zangado. Ele puxou Orion de volta para onde os sacos de dormir estavam. Koda estava abalado. Não sabia o que fazer, mas sentia que aquilo não era mais uma brincadeira sem graça. Ouviu assovios dentro da floresta. Ele tinha que acabar com isso. Olhou para a entrada da floresta e depois para Orion. Orion, fica aqui. Eu preciso ver uma coisa. Vai dar tudo certo. Fica aqui se algo acontecer. Não vá atrás de mim. Chame a polícia ou vá para dentro e se tranque com Miriam. Koda disse se levantando. Orion se encolheu em seu saco de dormir e ficou olhando enquanto Koda seguia para dentro da floresta. Estava escuro, então Koda usava a lanterna de seu celular. Ele levava também consigo um canivete, caso o palhaço que estivesse fazendo aquela brincadeira de mau gosto tentasse alguma coisa. Koda apontou a lanterna de seu celular diretamente para uma árvore. Tinha uma folha ali. Não pode correr. Ligou para a polícia. Disse que alguém estava perseguindo ele e seus amigos. Mandou o endereço de Miriam e, antes que desligasse, alguém lhe pegou por trás. Seu celular caiu. Ele tentou lutar, mas seu canivete caiu no primeiro corte que recebera em sua mão, deixando-a sensibilizada a fazer força. A figura atrás de si amarrou suas mãos e o jogou de costas em uma árvore, sentando em cima de suas pernas para que não se mexesse. Não conseguia ver quem era naquela escuridão, e seu celular havia caído de lanterna para baixo. Sentiu uma dor intensa em seu lábio, e quanto mais mexia sua cabeça, mais doía, como se seus lábios se rasgassem. Portanto, teve que parar de se mexer, ou iria doer ainda mais. Sentia a agulha perfurar seus lábios mais e mais. Um furo mal feito, bem mal feito, pois sentia o sangue escorrer em grande quantidade, e ardia muito. Em pouco tempo, sua boca estava completamente costurada. Ele respirava ofegantemente pelo nariz. Não sabia o que estava acontecendo, não conseguia ver. Só conseguia ver um vulto em cima de si. Orion estava preocupado com seu amigo.
Sabia que devia ficar ali ou chamar alguém, mas sentia que não tinha tempo. Logo se levantou e correu para dentro da floresta, procurando por Koda desesperadamente. Não podia gritá-lo, pois era mudo. Ouvi um som nojento vindo de um canto. Parecia um som de carne rasgando e sendo esmagada. E um grito abafado que logo ia perdendo a força, até ficar em silêncio. Orion se escondeu atrás de uma das árvores e viu a cena. A figura encapuzada em cima de Koda, rasgando sua garganta com as próprias mãos. Orion sentiu um refluxo quando viu a figura enfiar a mão no corte e esmagar a garganta de seu amigo, que se debatia em desespero. Orion chorava muito, mas nada podia fazer. Estava com medo. Chegou a se urinar. Via lágrimas de sangue saírem dos olhos de Koda, até que tudo ficou em silêncio. A figura encapuzada se levantou e se afastou do cadáver. Riscou a árvore com o sangue que tinha em mãos, deixando ali um X vermelho. Pegou o celular e um pouco de luz tomou o lugar. Orion pôde ver os brilhantes olhos amarelos, que, embora fossem brilhantes, pareciam não ter alma, não ter aquele brilho humano. Lhe dava um frio tremendo na espinha. Também podia ver um X vermelho. A figura encapuzada usava uma bandana preta com um X vermelho no meio para cobrir seu nariz e boca. O assassino parecia mandar uma mensagem. O celular de Orion tocou e ele arregalou os olhos. O assassino virou o olhar para ele e Orion não conseguiu correr. Paralisou. A figura encapuzada ficou longos segundos o encarando, antes de sumir entre as árvores. Orion correu para perto de seu amigo, chorando em silêncio desesperadamente. Pegou o canivete ao lado de seu amigo para tentar cortar as linhas de sua boca. Ele não merecia ter a boca costurada daquela forma. Para Orion, Koda apenas dizia palavras bonitas. Sirenes de polícia. Era tudo o que se ouvia. Miriam correu desesperada para dentro da floresta, guiando os policiais que Koda havia chamado mais cedo. Os policiais acharam os dois garotos, Orion com o canivete na mão, tentando cortar as linhas da boca de seu amigo. Olhou para os policiais com os olhos inchados de tanto chorar. Ao ver a cena, Miriam gritou e caiu de joelhos, chorando desesperadamente. Primeiro sua amiga e agora seu namorado. Os policiais culparam e prenderam Orion, que nada havia feito. Miriam sabia que não tinha sido Orion, mas seu irmão mais velho fez questão de dar razão aos policiais, pois estava com medo. Orion foi julgado e culpado pela morte de Koda, de Lena e de mais 3 jovens que haviam sido mortos da mesma forma em novembro de 2015. Ele pegou pena de morte. Após perder sua amiga, namorado e amigo, Miriam enlouqueceu e foi encontrada morta em seu banheiro semanas depois. Ela havia cometido suicídio. Ao menos era isso que a família achava. Mas a polícia parecia não acreditar muito, devido ao fato de que o corte perfeito na garganta parecia ter sido feito por outra pessoa, deixando a cena como um homicídio muito bem feito, que poderia ser confundido com um suicídio. Não julgaram ser o mesmo assassino das outras mortes, pois além de Orion estar preso, sua boca não estava costurada e o corte era perfeitamente feito. Não estava rasgado agressivamente como o dos outros. Enquanto esperava sua morte, Orion rabiscava nas paredes da prisão. Rabiscava com os próprios dedos até que estes começassem a sangrar e pudessem realmente marcar as paredes. Ele rabiscava frases como X persegue, não é minha culpa, não pode fugir. Mas o que mais havia naquelas paredes era um enorme e vermelho X.